Entre os diversos motes que já foram trabalhados na história da animação, especialmente na Disney e Pixar dos últimos anos, um dos mais conhecidos e mais célebres, né, é esse do aprenda a conviver com você mesmo, aprenda a conviver com a sua fera interior, liberte seus demônios e não se importe com o julgamento das pessoas, entenda que aquilo é uma fase que você está passando. Quer dizer, parte muito dessa ideia de que existe um momento na sua vida muito importante que você deve aproveitar, né? Aquela coisa do aproveitar aqui o agora, viver cada momento, etc. O Soul, que é um dos filmes mais interessantes da Pixar dos últimos anos, trata disso muito bem também. Mas talvez nenhum tenha tratado de maneira tão honesta, tão sincera e tão dinâmica desse elemento específico dentro da Pixar como o Turning Red, ou Red Crescer é uma Fera. Antes de entrar em detalhes sobre o Turning Red, eu vou lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você pode me acompanhar, inclusive, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre filmes que eu assisto ao longo das semanas. Bom, em Turning Red, a gente tem uma personagem principal de 13 anos, chamada Mei Mei. Essa menina, inclusive, está entre os personagens mais bacanas, mais bem animados e bem caracterizados do estúdio dos últimos anos. Ela tem um pai e uma mãe que são imigrantes chineses, a família toda é, na verdade, de imigrantes chineses, e o bairro onde eles vivem também, só que os pais são completamente diferentes entre si. Enquanto o pai é calmo, tranquilo, controlado, boa praça, mal fala uma palavra na maior parte do filme, a mãe é incrivelmente controladora. Controladora a ponto, inclusive, de levar os absorventes dela para a escola. Controladora e, ao mesmo tempo, sensível também. Tá sempre atenta, né, daquela forma meio tóxica, mas, enfim, a todas as necessidades da filha. O que acontece é que, depois de a mãe da Mei Mei fazer ela passar por um constrangimento homérico, daqueles que eu passaria décadas sem olhar na cara da pessoa, ela passa por uma transformação que vai torná-la um panda vermelho. Atenção, ela vai virar um panda vermelho enquanto estiver num determinado estado de espírito, enquanto estiver eufórica, efusiva, apaixonada, enfim, com qualquer emoção mais forte, mais intensa. E quando ela se acalmar, ela volta à forma normal de humana dela. E, portanto, ao saberem que esse panda da Mei Mei foi liberado, e às vezes ele pode ser liberado com muita fúria, integrantes mais velhos da família vão se aproximar, né, para tentar fazer um ritual e matar o panda de vez, deixá-la como a Mei Mei pura e simples. Bom, apropriadamente, Turning Red é incrivelmente literal, né? É incrivelmente literal, inclusive, porque ele deve funcionar como boa parte das produções da Pixar para absolutamente todas as idades. E ele funciona, né? Ele não é inapropriado, nem sugestivo, nada demais que possa, de alguma maneira, ser impróprio para um público infantil, muito infantil, de jeito nenhum. Ele pode ser perfeitamente assistido, mas, logicamente, certas questões emocionais envolvidas com os personagens e certo engajamento com eles só vai se fazer completamente se a pessoa tiver ali entre 10, 11, 12 anos de idade para frente. Ele tem exatamente 1h30 de duração e ele aproveita essa 1h30 de maneira inacreditavelmente eletrizante. As sequências de ação não têm aquele senso super elaborado de causa e consequência de outros filmes da Pixar, mas ao mesmo tempo existe aqui aquele cuidado com a textura das coisas. Ela de panda é uma coisa de outro mundo, né? Até porque existe aqui um elemento mais de caricaturização das cenas, né, e de hiperestilização também. Não é um filme que apela para certos realismos da imagem, como é o caso, por exemplo, de animações como Os Incríveis, né? Ou seja, tem aqueles zooms super bruscos, tem cenas que os personagens fazem caretas que deixam a fisionomia deles super deformadas, e nesse sentido ele acaba se assemelhando a, por exemplo, animações recentes como A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, principalmente nesse tratamento de humor que lida muito com referências contemporâneas de cultura pop de modo geral. Como eu falei, o filme é incrivelmente literal. E não, isso não é um problema, muito pelo contrário. Ele lida com essa metáfora mais direta de maneira super criativa. Eu acho que ele consegue, inclusive, reproduzir de uma maneira muito bonita esse elemento ali no terceiro ato de você se libertar do seu panda, ou pelo menos, né, deixar ir embora um lado seu que faz parte de uma outra época da sua vida, ou você ficar com aquilo e guardar para o resto da vida, se manter com aquele espírito jovem, né? Óbvio que toda essa questão de o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha avó, né, tem um panda muito maior, tem um passado muito, né, se revela no final com aquela forma. Isso é uma coisa que a Pixar já fez várias vezes antes, que a animação já fez também, né, mas não deixa de ser muito gratificante ver aqui um final
tão apoteoticamente divertido, assim. É um final realmente muito, muito bacana. A coisa toma uma proporção muito mais surtada do que eu esperava, né? Com todas essas qualidades do filme, eu sinceramente ainda sinto falta, nessa fase nova da Pixar de modo geral, e eu acho que o Soul acaba sendo uma exceção, de um senso maior de impacto, de um senso maior de consequência das coisas. Aqui, especificamente, isso não se torna um problema tão grande, porque o que a diretora Domichi faz é justamente um trabalho de lidar com as consequências de atitudes mais adolescentes mesmo, né? Não é uma questão que envolve, de fato, acontecimentos mais densos, mais pesados na vida de personagens adultos, etc, né? Então, assim, naturalmente as coisas se resolvem de maneira mais fácil, de maneira menos aflitiva do que você espera que aconteça, né? Tudo se ajeita de maneira muito, muito bonitinha. Inclusive, toda essa premissa aqui, todo esse desenvolvimento temático, notoriamente, é uma extensão da ideia muito bacana que a diretora teve naquele curta dela chamado Bao, que eu lembro bem que passou antes dos Incríveis 2, lá em 2018, e é um curta muito lindo, que lida exatamente com essa questão da superproteção, dessa coisa de privar, né, a pessoa de viver a própria vida e de ter sua vida além dos pais, né? Só que, claro, a coisa é contada pelo ponto de vista da mãe, naquele caso ali. E aqui ela consegue estender isso de maneira super dinâmica, super divertida, até mais leve do que no curta, eu achei. Não é um filme excepcional, não é um filme extraordinário que vai representar um novo momento da história da Pixar, mas definitivamente ele traz um olhar, inclusive, muito feminino diante dessas questões das personagens. Tanto é verdade que mal tem personagens masculinos aqui. E quando eles existem, eles têm muito pouca fala, como é o caso do pai, ou os meninos lá da bandinha, que as meninas são apaixonadas. Eu não só gostei, como eu me importei e me envolvi mais do que eu esperava para um filme com ambições um pouco mais modestas, digamos assim, do que outros do estúdio.